Eu sou Geisa Quental, sou médica, pediatra, homeopata, fiz psicanálise e entrei numa área da medicina que eu acredito a mais importante, a funcional. É aquela que me permite olhar o paciente buscando a causa dos seus sinais e sintomas. E neste meio tempo, o mundo foi mudando. E ao mudar, fomos fazendo diagnósticos, como o de autismo. Quando eu me formei, era um paciente autista por ano. Hoje, eu recebo por semana 3, 4 pacientes com diagnóstico de autismo. Sabemos que estes genes são responsáveis por 15% de todos os processos sintomáticos. O meio ambiente é o grande responsável, a epigenética, por toda essa gama de sinais e sintomas a partir de genes que foram acordando e genes necessários para a inibição de outros genes foram silenciados. Hoje precisamos discutir juntos qual é a causa do autismo, de onde ele vem. Você sabia que a palavra autismo, a primeira vez que ela foi utilizada, foi pela psicanalista francesa Elisabeth Roudinesco, que usou o termo auto, porque aquele indivíduo parecia só olhar para si, sem se relacionar com o ambiente. E é exatamente isso que define um autista. É a dificuldade social, é a primeira coisa, a dificuldade de trocar, muitas vezes, não só vínculo de olhar, entender empaticamente o que o outro deseja dele ou o que o outro sente a partir daquilo que ele fala ou age. O autista, e agora temos muitos adultos, é alguém que busca muito o contato com o ambiente, mas sem saber como fazê-lo. É alguém que quer ser amado como qualquer um de nós, mas muitas vezes se agride outros, porque é uma tentativa ainda de se comunicar. Muitos autistas são não verbais, não falam. A área de Broca e Wernicke ligada à fala está inflamada, impedindo-o de falar. Eu gostaria muito de convidar você para vir comigo nesse momento e discorrermos um pouco sobre o que estamos encontrando com os pacientes que nos chegam. A criança autista me é trazida com uma história que você já deve ter ouvido antes. Ele se desenvolveu bem até 1 ano e 4, 1 ano e meio, 1 ano e 8 e começou a regredir. Parou de falar, parou de se comunicar conosco, deixou de atender ao chamado do próprio nome. E nós sabemos que isso se dá por um modelo chamado modelo do copo. O modelo do copo é aquele em que o copo só entorna depois que já colocamos vários fatores. Alimentos inflamatórios. Sabemos sim que a caseína de origem animal, como no leite de vaca, ela é uma proteína muito grande, de difícil digestão, levando a um processo inflamatório em nível intestinal, atrapalhando a produção de neurotransmissores. Você se lembra que no intestino delgado, 90% da serotonina é produzida? E que 50% da dopamina é também do intestino delgado? Você se recorda que 100% do 5-hidroxitriptofano que vai produzir serotonina, que vai produzir melatonina, é produzida no intestino delgado? E nós estamos fazendo o que com as nossas crianças
estamos oferecendo refrigerantes altamente tóxicos. Aspartame, que está presente em refrigerante, se transforma em metano no fígado e leva a um processo grave de inflamação hepática. Você já deve ter ouvido falar que muitos autistas, assim como alguns com pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm uma menor capacidade de se detoxificar. Então se intoxicam muito rapidamente e com isso uma leve exposição a solventes. Solventes, eu estou falando de gelecas, slimes, desinfetantes, detergentes, são solventes. Solventes que essas pessoas não têm como se livrar, que começam a inflamá-lo. Como fazer? É isso que nós precisamos agora estar conversando e discutindo. Nós precisamos entender que o trabalho com o autista é um trabalho de limpeza, alterar a sua dieta para que ela fique o menos inflamatória possível. Os marcadores inflamatórios dos autistas são muito maiores. Quando você faz exame de sangue, eles têm homocisteína mais alta, eles têm LDL colesterol mais elevado, eles têm o PCR ultrassensível maior, as transaminases hepáticas, a gama-glutamiltransferase, a gama-GT, que é um marcador biológico de intoxicação, normalmente eles têm acima de 30. Sabemos que tem muito mais refluxo, regurgitação, muito mais problemas gástricos, porque tem menor produção de enzima digestiva. Então precisamos também rever e ajudá-los a digerir alimentos. Não podemos ficar expondo essas crianças ou estes adultos autistas a esse grau de inflamação com corantes presentes em balas, chicletes, alimentos industrializados que contenham conservantes. São para conservar de quê? Conservar de bactérias, conservar de fungo. E sabe o que acontece? Muda a sua microbiota intestinal. Nós somos frutos da nossa microbiota intestinal. Cada um de nós tem uma microbiota e sabemos que fazer um trabalho para melhorar a alimentação do autista é fundamental. Nós somos capazes sim de diminuir a inflamação e começarmos a trazer de volta essas crianças, essas pessoas para o convívio social, mas depende de nós. Depende da nossa postura de respeito à natureza. Não podemos viver colocando agrotóxico em alimentos, glifosato que é encontrado em leite materno em área rural, dizendo que é pouquinho quando a gente se alimenta todos os dias. E essas crianças são as primeiras a se inflamar e se intoxicar. E o seu comportamento, muitas vezes, está presente em uma síndrome de Tourette, em convulsões. Nós estamos mais inflamados. E mais inflamados estaremos, sim, fazendo muito mais diagnóstico de autismo. Desde o diagnóstico feito por neuropsicólogos, feito por painéis genéticos, feitos por neurologistas, até terapêuticas que têm sido comprovadamente associadas à melhora. Nós estaremos discutindo o REAC, nós estaremos discutindo a cannabis medicinal, nós estaremos usando, trabalhando com frequenciais, homeopatia e a poluição eletromagnética, que sabemos sim está associada até a câncer de cérebro, que o glioma, sabe, que está cada vez mais frequente na população adulta, está associada à poluição eletromagnética. E estamos todos conectados. O Wi-Fi nos conecta e, no entanto, faz mal muito grande para as crianças autistas. Como nos blindar
dessas inflamações e dessas agressões. Vamos juntos conversar sobre isso e eu espero você.